O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naqueles dias, Maria se pôs a caminho e foi apressadamente às montanhas para uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. E aconteceu que, mal Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu-lhe no seio e, cheia do Espírito Santo, exclamou em voz alta: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Donde me vem a honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Porque assim que ecoou em meus ouvidos a voz de tua saudação, a criança estremeceu de alegria em meu seio. Feliz aquela que teve fé no cumprimento do que lhe foi dito da parte do Senhor. E Maria falou: Minha alma engrandece o Senhor e rejubila meu espírito em Deus, meu Salvador. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Carissimo Dom Alberto, carissimo Dom Claudio e Dom Teodoro, reitor do santuário, e outros padres aqui presentes, e todos e cada um de vós. De modo especial, os que hoje vieram aqui pertencendo à Legião de Maria, aqueles que querem seguir mais de perto Maria, imitando Maria. O tema de hoje é muito interessante e se prende àquela frase das ladainhas de Nossa Senhora: causa nostre letizie, causa da nossa alegria. Tem título de Nossa Senhora muitos, porque o povo não se cansa de inventar louvores a Nossa Senhora. Mas ao norte dos Alpes, o mais antigo santuário é dedicado a Nossa Senhora, causa da nossa alegria. Lá na diocese de Hasselt, e o nosso arcebispo, Dom Alberto, esteve lá a Tongeren. Esta imagem com o menino nos braços e Maria oferecendo com a mão direita um cacho de uva e o menino comendo um grão de uva, que a uva é o símbolo também do vinho, da alegria, o vinho que alegra o coração do homem, etc. Então, a alegria cristã, é claro que não se prende ao vinho nem ao cacho de uva, mas é símbolo desta alegria. Numa igreja de uma comunidade na Alemanha, de franciscanas, lá bem no canto tem uma imagem de Cristo num lagar, onde se espreme a uva. E ele também é espremido na cruz e doa todo o seu sangue para o vinho novo, o vinho da alegria, o vinho da salvação. Então Maria, que doa Jesus, é a causa da nossa alegria. Ele, Jesus, é a alegria de todos os homens. Às vezes nós não mostramos um rosto muito alegre. Uma vez uma criança foi convidada para se preparar para a primeira comunhão. Ia sempre à igreja com a mãe, etc. Mas não quero não.
Porque não quer fazer a comunhão, vai receber nosso Senhor. Ai, não quero, mãe. E ela insistindo, por quê? Ai, porque todos aqueles que vão receber a comunhão ficam com o cara triste, cabrunhado. Eu não quero não, né? Então, às vezes, nós damos esta impressão ao mundo de sermos cristãos tristes. E um cristão triste não é um verdadeiro cristão. O cristão triste não é um verdadeiro seguidor de Cristo, porque provavelmente não acredita nesta salvação, nesta contínua recuperação, restauração que Deus faz da nossa vida. Eu também, quando era seminarista, estava um pouquinho chateado com as pregações, porque sempre nos apresentavam da vida. Imagine que eu entrei no seminário com 10 anos. Não sei, Dom Alberto, com quantos anos? Você também? Somos dois. Com 10 anos, né, entramos no seminário. Passei 14 anos ainda lá no seminário. Então, sempre ouvir falar de cruz, de sofrimento, de penitência, eu já estava enjoado, já estava chateado. Mas depois veio o concílio, então colocou bem em relevo a ressurreição também. Quer dizer, nós não somos criados por Deus para ficarmos tristes, mas para ficarmos alegres nele, que é o motivo da nossa salvação. Depois, mais tarde, era meio burro, né? Então, depois, mais tarde, entendi que não há verdadeira alegria quando não se acolhe a cruz, quando não se sabe superar o sofrimento acolhendo em nós, que não há nenhum domingo de ressurreição sem passar também a sexta-feira, mas é uma sexta-feira para nós hoje cheia de esperança, que sabemos que Cristo ressuscitou, porque sabemos que Cristo vive entre nós, porque sabemos que Cristo está onde 2 ou 3 estão unidos no seu nome, no seu amor. Então nós sabemos muitas coisas a mais. E lembramos São Francisco, quando recebe as chagas, ele sente uma dor muito grande, porque participa das dores de Cristo, mas ao mesmo tempo uma alegria também muito grande. Parece uma coisa paradoxal, que o mundo não pode conhecer, não pode saber, mas que é a si mesmo. O Papa Paulo VI, tinha sempre aquele rosto não risonho como Francisco, mas era um homem profundamente humano, sensível. E uma das suas cartas se intitula Gaudete in Domino. São as palavras de São Paulo, não me lembro mais a quem, que diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Volto a dizer-vos, alegrai-vos. Puxa, parece que alegria é uma ordem que Deus dá na Sagrada Escritura para nós. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos por tudo. Se nos alegramos nas coisas boas, dizia Jó, por que não nos alegramos também pelas coisas más? Um dos patronos da Jornada Mundial da Juventude é uma mocinha, 18 anos, a idade com que morreu. Mas passou um ano de calvário. Ela, que era atleta, gostava de jogar tênis, foi num jogo que ela sentiu a raquete lhe cair das mãos. Não conseguia mais segurar na mão. E aí a Turim levaram no hospital, etc. Exame, mais exame, responso: câncer ósseo. Um dos cânceres mais dolorosos. E ela quis saber sempre tudo o que estava acontecendo nela. Saiu um livro agora, que foi até difundido aqui no Brasil, 25 minutos é o título. São os 25 minutos depois desse responso médico, quando a mãe queria falar com ela, e ela respondeu: mãe, não agora. Se retirou, deve ter chorado, deve ter pensado, e depois, com o rosto de novo aliviado, alegre, então: mãe, agora pode falar. E não era ela que ia ser consolada, mas ela, até o final,
sempre incentivou, e sempre sorriu, e sempre ajudou os outros a serem otimistas. Amava Jesus crucificado e abandonado, conforme lhe ensinou Chiara Lubich nos vários encontros que ela teve. E poucos dias antes de morrer, ela fez um pedido à mãe: mãe, me compre um vestido de noiva, e quando me vestir, diga: agora Chiara Luce está feliz. Então, para ela, a morte não foi a morte, mas foi ir encontro à verdadeira vida, ir ao encontro ao verdadeiro amor, como um dia de núpcias. Como um dia de núpcias. É algo que também Santa Teresinha de Jesus, do menino Jesus e da Santa Face, disse quando descobriu estar tuberculosa. Ela não disse: pronto, agora vou morrer, agora estou no fim, agora... Não, ela simplesmente disse: é o esposo que vem. Aí enfrentou os últimos meses de vida com a mesma tranquilidade, com a mesma paz. Então a gente percebe que esta alegria, esta Letícia, diria São Francisco, nos momentos mais duros, num dos diálogos de São Francisco, me parece com Frei Leão, quando debaixo da chuva estão buscando um convento para se retirar, Francisco dizia: Frei Leão, se por acaso nós chegarmos lá, não nos reconhecem, nos mandam embora, você deve dizer: aqui é a perfeita alegria. Se por acaso nós insistirmos, e chega um frade com um pau e nos dá nas costas algumas pauladas, Frei Leão, diga: aqui é verdadeira alegria. Então continua toda essa história, esse buquê de flores espirituais de São Francisco sobre a perfeita alegria, que nasce da fraternidade. Não é que São Francisco gostasse da pobreza pela pobreza, mas porque ele sabia que a posse dos bens cria brigas, cria grandes problemas, e que precisa então se despojar, precisa também não se apegar aos bens da terra, mas sabê-los usar, e usar sobretudo a favor dos pobres. Uma vez foram assaltados os frades, também naquele tempo existia já a profissão de roubar, né? Aí tinha um frade bem robusto, correu atrás, deu uma surra no ladrão e depois pegou de volta. Quando chegou Francisco, então contaram vantagem, disseram: nós corremos atrás do ladrão. Fizeram isso. Volte atrás, vai atrás do ladrão, peça desculpa e devolva o que vocês tiraram dele. Mandou devolver tudo ao ladrão, né? Assim era Francisco, né? E temos aqui o cardeal, né, que estava sentado perto do cardeal Bergoglio, o Papa. E quando foi eleito, depois ele vai contar amanhã nos detalhes, né? Então o cardeal lembrou ao Papa recém-eleito: se lembre dos pobres. E o Papa se lembrou então do pobrezinho de Assis e quis ser chamado de Francisco. Então o Papa ensina também o caminho da alegria para o cristão. Eu sei que vocês aqui visitaram uns 120 famílias, certamente nas periferias. Dias atrás fizeram muita propaganda não muito boa de Ananindeua, né? Da situação como era, etc, etc, né? Então, em todo lugar temos periferias. Periferia dos pobres, dos miseráveis, dos sem casa, dos sem terra, dos machucados, dos abandonados, das famílias divididas, das crianças meia soltas e meia abandonadas, dos drogados. Sei também que estão agora preparando uma fazenda da esperança, que é
uma coisa muito boa. Não é só recuperação de drogados, não. É algo muito maior. É conversão, é alegria, é experimentar que o Espírito Santo funciona na alma desses jovens que chegam realmente muito machucados. Me dizia, outro dia quando fui na Fazenda da Esperança, lá em Gararu, na minha diocese, um deles me dizia: aqui somos todos feridos, machucados. Eu digo, ótimo, que o Papa, dias atrás, numa entrevista, lembrou que o mundo de hoje é, na sua maioria, então, um mundo muito sofredor, muito machucado. Quem não tem? Quem não tem algo a oferecer hoje no altar de sofrimento, de incertezas, de abandono, de desemprego, de falta disso, de falta daquilo? Então o Papa dizia: olha, a igreja hoje tem que ser um hospital de campo. Sabe o que é hospital de campo, né? Acontece lá em Haiti um terremoto, então é que o Brasil manda e monta lá um hospital improvisado, um hospital de campo, onde vão todos os feridos, né, que ainda podem ser ajudados. Então a igreja hoje não é a igreja que está trancada nas suas casas ou nas suas instituições, mas que vai ao encontro, que vai ao encontro do outro, que oferece uma corda. Quando se vai nas montanhas, eu venho de uma região montanhosa, né, nos caminhos mais difíceis, então os que vão se amarram com um gancho, são cordas especiais, e fazem uma cordata, se amarram aí, porque se alguém escorregar, os outros o sustentam. Então a corda que vocês usam, que todo ano fazem esses 400 metros ou mais de corda, daqui a pouco tem que fazer alguns quilômetros, né, para poder acolher todos que querem. Até o Núncio dizia que queria entrar na corda, depois parece que adoeceu e não veio aqui, né? Mas ser homens cristãos em cordata, quer dizer que se amarram na corda, para não deixar que ninguém escorregue. Não é para dar empurrão, etc., mas para todo mundo poder caminhar junto com maior segurança, porque tem a família que o sustenta. Essa é a cordata. Quantas vezes o bem-aventurado Pedro Jorge Frassati, outro jovem padroeiro, né, da Jornada Mundial, escalava as montanhas, ia em cordata, vários jovens que iam, um amarrado ao outro, para poderem se ajudar. Então, aqui nasce a verdadeira alegria. Todo mundo está em busca da felicidade, quem não está? E quanto mais buscamos a felicidade, mais ela se afasta, menos nós a encontramos. Por quê? Mas porque tem um segredo, que é o segredo de Nossa Senhora, é o de amar. Quer dizer, você não deve buscar a sua felicidade diretamente. Faz uma curvazinha. Nessa curva você encontra o outro. Então você deve dizer: eu quero fazer o outro feliz. Santa Gianna Berretta Molla, esta santa cujos filhos são vivos, né, que preferiu ela morrer do que abortar. Mas não é santa por isso. É santa porque ela sempre se dedicou a ajudar os outros. E queria vir no Brasil, a Grajaú, era pediatra, para ajudar o irmão, que era Frei Capuchinho. Mas os médicos desaconselharam. Então ela viu que o caminho era outro, do casamento. Mas numa das cartas de amor frequente que ela escrevia ao marido quando não estava aí em casa, então ele dizia: Alberto, eu quero me casar com você para te fazer feliz. Como é diferente. Às vezes eu pergunto aos noivos: por que você se casa? Porque quero ser feliz. Errado, erradíssimo. Você não pode casar para eu ser feliz, para fazer o outro feliz. Se cada um busca a felicidade do outro, então há a harmonia, então há o amor, então brota o afeto, a perseverança, até o final.
Não se tem medo do futuro, não se tem medo de casar. O jovem hoje tem medo de casar, porque provavelmente não vê ainda tantos exemplos de fidelidade, de amor, de suportação, de paciência. Hoje todo mundo está aí, qualquer coisinha, vamos nos dividir. Qualquer coisinha, não aguento mais. Antigamente tinha mais força para aguentar. Mas qual era o segredo? Porque o gênio feminino é capaz de muito suportar, de muito amar. É como o gênio de Maria, mulher feita para amar a Deus, para dizer sim a Deus. O fiat de Maria é esta entrega total, deixar que Deus escreva a nossa vida. Nós não, nós normalmente queremos escrever na nossa vida, enchemos todas as folhas e todas as horas de oração, e depois queremos falar com Deus. Deus, assina embaixo o que eu quero. Não, Deus não faz isso, é o contrário. Você assina em branco e deixa que Deus te conduza, você não ficará decepcionada. Então Maria é a mulher do sim, é a mulher que não sabe dizer não a Deus, que antes de tudo ela é totalmente de Deus. Às vezes não entende, o próprio Evangelho diz, Maria não entendia isso, mas o guardava, o conservava, o memorizava no seu coração. Depois chega o momento em que Deus acende a luz, agora estou entendendo aquela palavra de Jesus. Então, como é importante também capitalizar as palavras do Evangelho. Nós conhecemos, Dom Alberto e eu, um cardeal, o cardeal Vantuan, certamente Dom Cláudio se lembra do cardeal Vantuan. Ele ficou 9 anos numa cela solitária no regime comunista do Vietnã. 9 anos, como mais 2 ou 3, eram uns 12 anos. Depois foi libertado. Então, o que o sustentou na prisão? Uma coisa foi a memória dele. Ele memorizou pelo menos mais de 300 frases do Evangelho. E depois a Eucaristia. Naturalmente não tem todo o aparato, altar. O altar era a mão. Ele pedia vinho porque diz que fazia bem para o estômago, ele tinha problemas, etc. Mas na realidade é porque ele fazia muito melhor na alma. Então na palma da mão botava algumas migalhas de pão e algumas gotas de vinho. E celebrava a sua missa. E o pensamento que o sustentava era o pensamento de Jesus crucificado e abandonado. É uma carta que Chiara Lubich escreveu e que conseguiu chegar até ele para confortá-lo. Então a palavra de Deus é a Eucaristia. Maria oferece ao mundo o quê? Oferece a palavra que se fez carne no seio materno. Eu devo ter aqui uma página bem interessante desta mística Chiara Lubich. Deixa eu ver se encontro, né? Que na hora a gente... Então, ela, dos seus colóquios com Jesus na Eucaristia, ela pergunta a ele, não abre como queria não, né? Sempre assim, nas horas X, né, não dá certo, né? Então eu vou dizer assim uma memória. Pergunta a ele, meu Deus, por que você fez com que Jesus ficasse conosco em todas as igrejas do mundo, presente na Eucaristia? Você não podia inventar algo para que Maria também estivesse presente, nos acompanhando, como acompanhou Jesus? Ele pareceu que Deus lhe dissesse, eu não a trouxe aqui sobre a terra porque quero vê-la em você. Quero vê-la em você. Então,
Jesus pode dizer também: eu quero ver Maria em você, quero ver Maria em você, quero ver Maria em cada um de vocês. Depois os teólogos hoje falam coisa tão bonita, dizem que a igreja tem o rosto de Pedro, hoje Francisco, e tem o rosto de Maria. Quer dizer, tem muitos tipos de igreja, sempre a mesma igreja católica, mas cada uma com uma tonalidade. Então, seja o cardeal Ratzinger, depois se tornou Bento XVI, como também João Paulo II, o bem-aventurado, ele também dizia a mesma coisa. A igreja é mariana e petrina, e Maria precede. Papa Francisco diz: não, Maria é mais do que todos nós, é mais do que os bispos, é mais do que o Papa. Como dizer, vamos acompanhar Maria, porque nós seremos então verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, se nós seguirmos os passos de Maria. Veja também no Evangelho de hoje, Maria que recebe o anúncio, tão cheia de Cristo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ela apressadamente vai para as montanhas da Judeia, percorre um caminho bastante longo a pé, porque o anjo disse: tua parente Isabel está no 6º mês. Então ela não foi fazer uma visitinha: tchau prima, como vai, tudo bem, um beijinho para cá, beijinho para lá, tchau, tchau. Não, ela ficou lá 3 meses, até quando nasceu o menino Jesus. E não foi lá para cantar, para louvar, a minha alma engrandece o Senhor. Não, ela foi lá para ajudar. Então alguém escreveu: também nós não podemos ir nas periferias para cantar o Magníficat, para falar de Deus. Temos que ir lá para se fazer para carregar os pesos dos outros, junto com os outros, para ajudá-los. Depois, quando eles se apercebem, perguntam: mas por que você faz isso? Aí você pode cantar o Magníficat, você pode dizer o porquê você faz isso: por amor a este Deus que se fez pobre por nós, que veio aqui. Então a lição de Maria causa alegria no coração. Não tem alegria maior do que ver alguém que ressuscita. Ontem fui numa loja lá em Aracaju e vem ao meu encontro um jovem que eu reconheço logo, não lembrei o nome, mas há 16 anos atrás passou na fazenda de Esperança, me abraçou, beijou. Eu olhei de lá, não tem muito costume de beija-beija, né? Lá, então, a alegria desse rapaz que eu acolhi na fazenda, que foi a 3ª do Brasil, né? Hoje são mais de 90, a próxima será aqui de Belém, né? Alegria de ver gente ressuscitada. Como me dizia um outro lá em Gararu, anteontem, antes de viajar, ele me dizia: puxa, eu redescobri a beleza das flores. Lá tem um jardim com a estátua de São Francisco, bem no centro da casa. Ele nunca tinha olhado as flores, nunca tinha olhado o rio São Francisco, que está bem aí ao lado, nunca tinha olhado os animais que nascem, que crescem, etc. A beleza da natureza. Por isso que o Papa Paulo VI dizia: olha, para recuperarmos a nossa alegria, devemos, antes de tudo, recuperar o gosto das coisas pequenas. O gosto das coisas pequenas, da natureza que está ao redor de nós, das mangueiras que estão aí enfeitando as ruas, mesmo com o perigo de pegar uma manga na cabeça, né? Mas são bonitas. Mandei uma fotografia à minha sobrinha, ele me disse: são grandes assim, e tem de maiores também, né? Eu peguei só aquela que estava na frente da casa do bispo, né? Mas a gente fica olhando: puxa, olha que árvores majestosas, bonitas, etc. Se põe olharmos o povo, né? Esse povo que acorre, 2.100.000, que vão olhar o quê? Uma estatuinha tão pequenininha que atrai todo mundo. Maria que oferece Jesus. E nós pensamos que temos que oferecer tantas coisas. Você sabe o que nós oferecemos aos jovens que chegam lá,
quebrados, machucados, gente que aprontou de tudo, que assassinou, que roubou, que maltratou os pais, que maltratou a mãe, maltratou mulheres e filhos. Sabe o que nós oferecemos? Só a palavra de Deus e a Eucaristia. Só. Psiquiatra e psicólogo ficam um pouquinho aí, digam, é possível? É possível. Até o psiquiatra às vezes desconfia de si mesmo, graças a Deus, né? Não é que nós desprezemos este trabalho, aliás, o valorizamos muito. Mas me dizia um psiquiatra da Bahia, são 17 anos que eu tenho uma clínica para recuperação de drogado, não tirei um da droga. Pelo menos vocês aqui conseguem tirar alguns da droga. Mas nós não nos sentimos autores disso. Nós sentimos que o Espírito Santo trabalha neles. Nós anunciamos a palavra de Deus. Nós anunciamos a salvação. Naturalmente, nós estamos aqui para o quê? Somos todos recuperandos. Todos recuperandos. Não estão aqui para serem recuperados. O que é a missa, senão toda missa não é missa de cura? Estamos aqui para sermos curados. Com a palavra, com a Eucaristia, para voltarmos esperançosos, de bom, hoje passei 1 hora no hospital de campo, né? Hospital de campo, a cura, o médico, né? Jesus no nosso meio que nos cura, a sua palavra que nos cura. Então o que é que tem de melhor para nós? Podermos sentir que brota a vida dentro de nós. Então eis que, fazendo o outro feliz, nós recuperamos a nossa felicidade. Estava vendo nesses dias, enquanto estava fazendo um pouco de ginástica, um filme do tempo do Ronca, né? Aqueles filmes mudos, dos Carlitos. Mas me lembro o final do filme. Diz, o que importa na vida é amar. O que dá felicidade é amar. Então, a gente pede a Nossa Senhora, ajuda-me a amar. Ela que se apressou, apressadamente foi lá a Incarim para ajudar sua prima, se desinstalou, saiu, não quis estar aí na televisão a ver novelas, né? Porque novela hoje, né, é sagrada, não se pode mais perder tempo quando é tempo de novelas, né? Não se pode ir à missa, não se pode, não, ela deixou tudo de lado, os seus afazeres, José, foi para ajudar a prima Isabel. Então é exemplo também para nós de amor, de caridade, para recuperarmos a nossa alegria. E terminamos com a palavra de Jesus: eu vim para que todos tenham vida e a tenham plenamente. E ter vida plenamente significa ter uma vida cheia de alegria interior, que faz muito bem à saúde também, né? Você sabe que os cristãos verdadeiros se curam melhor do que aqueles que não acreditam, né? Porque eles cultivam a esperança e não se dobram nem mesmo diante da doença, porque eles vivem dia por dia dizendo: Senhor, estou aqui, ajuda-me hoje a fazer alguém feliz. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.